Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa questão que, no fundo, todos nós já nos colocamos. O que é que significa realmente viver uma vida boa? Para isso, vamos buscar inspiração a um comentário de Marie-Noël Tabut sobre alguns textos bíblicos. Vamos diretos ao ponto com a questão que vai guiar toda a nossa conversa. Será que a fé se resume a cumprir rituais? Ou será que há algo mais? Algo que se vive no nosso dia-a-dia? Ok. Primeira parte. Esta pergunta sobre como agradar a Deus, ou, se quisermos, como viver uma vida com propósito, não é de agora, pois não. É uma questão milenar. E durante muito tempo, a resposta pareceu estar toda concentrada nas práticas religiosas, naquilo que se faz para fora. Para percebermos bem isto, temos de fazer uma pequena viagem no tempo. Imaginem, Jerusalém, século VI a.C., logo a seguir ao exílio. As pessoas queriam com toda a sinceridade fazer a coisa certa, agradar a Deus. E como é que faziam isso? Pois, através de práticas como o jejum, acreditavam que esse era o caminho. E é aqui que a coisa se torna fascinante. O profeta Isaías olha para isto tudo e aponta para um problema gigante, uma autêntica contradição. Por um lado, tínhamos estes jejuns espetaculares, muito piedosos à vista de todos, mas por outro lado, na vida real, o que é que havia? Havia discussões, brutalidade, patrões a explorar os seus trabalhadores. Estão a ver o fosso? Um abismo entre o que se mostrava no templo e o que se vivia na rua. Então, se o problema é este, qual é a solução? Vamos avançar porque a resposta que os textos nos dão é surpreendente. Há uma mudança de foco radical. Sai o ritual, entra a ação. E que tipo de ação é esta? Bem, Isaías é muito específico. O jejum que Deus realmente quer não tem nada a ver com passar fome. Tem a ver com partilhar o pão com quem tem fome, acolher os sem-abrigo, vestir quem precisa. É sobre não virar as costas ao nosso vizinho. E mais, é sobre lutar ativamente contra a opressão, libertar quem está a ser esmagado. São atos concretíssimos, focados no outro. E esta citação do próprio profeta, uau, é de uma clareza incrível. Ele pergunta, quase a desafiar, será que não é este o jejum que eu prefiro? Soltar as amarras da maldade, libertar os oprimidos? É uma pergunta retórica, claro. A resposta está implícita e é um murro no estômago da religiosidade vazia. E a análise da Marie-Noël Tabut dá-nos aqui uma chave de leitura espetacular. Ela diz que estes atos não são só boas ações ou um dever moral. É muito mais profundo. Ao fazer isto, ao libertar e partilhar, estamos a imitar a própria natureza de Deus. Estamos, de certa forma, a tornar-nos um espelho do caráter compassivo e libertador de Deus. É uma ideia poderosa, não é? Isto leva-nos à nossa terceira parte, e é uma das metáforas mais conhecidas de todas, a do sal e da luz. Vamos ver o que é que isto significa na prática. E atenção a este ponto, porque é mesmo crucial. A consequência de agir desta forma não é receber uma recompensa, um prémio no final. Não é uma transação. A consequência é uma transformação. Uma transformação de quem somos e do nosso papel no mundo. E é precisamente essa transformação que nos leva à ideia de luz, uma imagem que aparece tanto em Isaías como mais tarde no Evangelho de Mateus. E claro, chegamos às palavras de Jesus, que todos conhecemos. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Reparem, ele não diz tentem ser ou um dia serão. Ele afirma, vós sois. É uma identidade, não uma meta. Então o que quer isto dizer, ser sal e luz? O comentário usa um termo muito bom, revelador. Pensem nisto. O sal não serve para ele próprio. Ninguém come sal à colher, pois não. Serve para dar sabor à comida, para realçar o que já lá está. E a luz? A luz não existe para ser olhada diretamente. Existe para nos deixar ver o mundo à nossa volta. A sua função é sempre para fora, para o outro. Se aplicarmos esta ideia à vida de fé, a conclusão é imediata. A missão não é brilhar para receber aplausos, não é ser o centro das atenções. Pelo contrário, é servir de forma tão discreta e eficaz que a bondade do mundo e das outras pessoas se torna mais visível, mais saborosa para todos. É uma missão de humildade, de serviço público. E agora, preparem-se, porque vamos entrar num território que vai contra a nossa intuição. Vamos falar sobre o poder da fraqueza e como é que esta mensagem é transmitida. É o apóstolo Paulo que nos traz este paradoxo incrível. Ele argumenta que uma mensagem tão transformadora como esta, sobre um Messias que acaba crucificado, simplesmente não pode ser anunciada com poder, com prestígio, com arrogância. Seria uma contradição nos termos. A mensagem e o mensageiro têm de estar em sintonia. E este contraste é brutal. De um lado temos as ferramentas do mundo, a eloquência, os discursos bem feitos para persuadir, a demonstração de força, os argumentos que esmagam. Do outro lado, aquilo a que Paulo chama a sabedoria de Deus, que é o oposto de tudo isso. É um Messias crucificado. É a fraqueza, o serviço, a humildade, o medo e tremor, como ele diz.
E o próprio Paulo diz isto com todas as letras. Ele afirma que a sua pregação não se baseou em palavras bonitas ou em sabedoria humana. Ele rejeita isso. Para ele, a fé das pessoas não podia depender da sua habilidade como orador. Tinha de se basear noutra coisa, numa experiência real do poder de Deus. Um poder que, paradoxalmente, se manifesta na fraqueza. Muito bem, estamos a chegar ao fim. Vamos então juntar todas as peças deste puzzle, a ação, a transformação, a humildade, e ver como tudo se encaixa. Então, qual é o caminho? Parece ser este. Primeiro, tudo começa com atos de amor e de justiça. Atos bem concretos. Segundo, ao fazer isto, a pessoa transforma-se, torna-se essa luz para o mundo. Terceiro, os outros, ao verem estas ações, veem a bondade nelas. E, finalmente, o quarto e último passo, eles não ficam a olhar para a pessoa, mas perguntam-se de onde vem isto e reconhecem uma fonte maior, uma fonte divina por trás daquele bem. E este é mesmo o remate final, a chave de tudo. Retirada do Evangelho de Mateus. O objetivo não é a nossa própria glória. A luz brilha para quê? Para que os outros, ao verem as boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. O foco é completamente desviado de nós para a fonte de toda a bondade. É um ciclo de serviço que aponta sempre para além de si mesmo. E para terminar, fica uma pergunta no ar para pensarmos. Se este é um modelo, uma fé que se torna ação e transforma o mundo, então, que boas ações hoje, no nosso tempo, poderiam ser essa fonte de sal e de luz? Que gestos concretos de partilha, de justiça, de libertação, poderiam hoje trazer mais sabor e mais luz ao mundo em que vivemos? A resposta, claro, não é única e talvez esteja nas mãos de cada um.